Ciclos irregulares, menor frequência de ovulação e dificuldade para engravidar podem ser características comuns da síndrome dos ovários policísticos. Isso gera muitas dúvidas nas mulheres. Por isso, nós vamos responder todas essas perguntas agora no quadro Saúde da Mulher. Dr. Bellarmino já está aqui conosco para responder estas e outras dúvidas também, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Bem-vindo. Boa que tarde, honra. pessoal de casa. Honra é minha, né? Sempre. Que bom, né? Poder participar. Diversificando um pouco, né? É, legal. Bom, você tem alguma dúvida sobre a síndrome dos ovários policísticos ou também alguma outra dúvida que o Dr. Bellarmino pode responder para a gente aqui no quadro Saúde da Mulher? Mande o WhatsApp 8871-9831, participe com a gente, ajude a gente a fazer essa entrevista, esse bate-papo gostoso. Informal com o Dr. intuito Bellarmino. de esclarecer. Né? Vamos começar então explicando para quem está em casa o que é essa síndrome? O ovário micropolicístico, ele é um distúrbio do funcionamento do ovário que, ao invés de expelir o óvulo mensalmente, ocorre uma dificuldade e esse óvulo acaba ficando, na verdade é o folículo, mensalmente vários óvulos se dispõem para serem expelidos pelo ovário. Um deles vai gerar a ovulação. Esses são cistos, a gente chama? São cistos. Então é natural que as mulheres tenham cistos que devem ser expelidos durante no início do ciclo. É muito frequente mulheres fazerem ultrassonografia transvaginal de rotina e aparecerem cistos de ovarianos. Esses cistos nada mais são do que os folículos que estão encorpando para poderem chegar até a superfície do ovário e serem expelidos pelo mesmo. Até aí tudo normal, tudo certo. Tudo normal. O que acontece na síndrome do ovário policístico? Nesse caso, a película que recobre o ovário, ela tem uma espessura um pouco acima do habitual e esses folículos que mensalmente tentam vencer essa película para serem expelidos e ocorrer a ovulação, eles não conseguem. Então eles chegam até a periferia do ovário, tentam ser expelidos, mas eles não conseguem ultrapassar a barreira dessa película. O que ocorre? Ocorre um acúmulo de eventuais ovulações, que são vários cistos todos juntos na periferia do ovário, fazendo com que esse ovário ele aumente até 3 vezes de tamanho, podendo gerar dor, desconforto para a mulher, irregularidades menstruais e dificuldade para poder engravidar. Então, deixando claro que você já colocou, cistos ovarianos são normais desde que expelidos. Então, quando é visto um cisto ovariano, não necessariamente é ovário policístico. O ovário policístico vai ser quando a mulher tiver esse ovário tomado por uma quantidade maior do que o habitual de cistos de ovários. Então, no ultrassom, a gente consegue ver, no transvaginal, que na periferia do ovário existem inúmeros folículos que tentaram serem expulsos e não foram. A mulher passa a reter. E como ela não ovula, consequentemente é uma mulher que não tem ciclos regulares, muitas vezes ela não menstrua ou menstrua muito pouco. Mas isso acontece também com quem toma anticoncepcional, que acaba regulando esses ciclos? O anticoncepcional, para a mulher que uma vez tenha a síndrome dos ovários policísticos, pode ser um dos tratamentos porque ele ajuda a regularizar o ciclo hormonal, ele ajuda a regularizar a menstruação. E como que a gente vai chegar no diagnóstico para chegarmos ao tratamento? Então, o primeiro fator, o que ocorre quando esse óvulo não consegue ser expelido pelo ovário? Esse acúmulo de folículos dentro do ovário faz com que a mulher produza, mais do que o habitual, hormônios masculinos, derivados da testosterona. Esse hormônio masculino faz com que a mulher ela não vai menstruar porque não ovula e o acúmulo a produção aumentada de testosterona, ela pode dar uma pilificação virilizada. A mulher pode ficar com sinais masculinizantes, digamos assim. Por exemplo, pelos? Pelos, ela pode ter o buço, ela pode ter pelos no queixo, no mamilo, no baixo ventre. É uma mulher que tem uma gordura não feminina, geralmente como uma pera, né? A mulher tem curvas. Numa síndrome de ovário policístico, a mulher passa a ter um abdômen um pouco mais proeminente. A distribuição da gordura passa a ter uma característica masculina também.
Nós temos até, já estou passando algumas imagens, Viviane, sobre o que nós havíamos falado, né? Então, mostrando, são mulheres no caso, mas que a pilificação ficando muito forte, começa em cima pelo buço, né? Mostrando que aparece esse bigodinho que passa a incomodar a mulher, muitas vezes pode acometer a região do queixo também, e a gente vê que no ventre, que é uma região que a mulher não costuma ter ou tem muito pouca pilificação, ela passa a ter de uma maneira acentuada. E se for possível, eu pediria ao João, nós temos uma imagem aí do ovário normal, que para quem está em casa entender como funciona. Aqui é um ovário que ele ovula normalmente, mensalmente ele expele, cada quadradinho rosa desse ovário ali é um folículo que vai ser expelido. Até na gravura, na extrema direita, abaixo no vídeo, mostra um óvulozinho sendo expelido, que ele rompe a barreira da película e ele é expelido. No subsequente, na imagem próxima, a gente vai ver o oposto, que é esse aqui. É uma imagem do ovário policístico, porque o ovário, quando ele vai expelir o folículo, ele libera sangue junto. Se nós observarmos, tem uma cor achocolatada, é uma cor escura, é sangue coagulado. É o acúmulo de vários óvulos que tentaram vencer a película do ovário, essa barreira para ocorrer uma ovulação. Eles não conseguiram vencer essa barreira, ficaram dentro do ovário e dão todas essas proeminências com cores diferentes aí. Então, essa é a imagem do ovário micropolicístico, que a gente consegue ver por ultrassonografia no consultório. Esse é um dos dados, é uma das referências. Obrigado, João. E outros fatores são os clínicos, que é essa distribuição, a pilificação, e a gente tem também como fazer uma dosagem hormonal, que é um hormônio específico chamado dehidroepiandrosterona, que é o hormônio que, com esse distúrbio, ele passa a produzir mais testosterona do que o habitual. Então, como é uma síndrome, para quem está em casa, síndrome não é uma doença estabelecida. Síndrome são um conjunto de sintomas que, quando a gente junta, designam ou caracterizam uma patologia. Certo. Então, para ser ovário policístico, tem que ter esse exame sanguíneo hormonal elevado. A mulher vai ter que ter a pilificação, essa distribuição da gordura de uma maneira diferente e uma dificuldade para engravidar. Se ela tiver em vida fértil, há 12 meses, tendo vida sexual ativa, não conseguindo engravidar, menstruando pouco, ciclos irregulares, é uma forte candidata a ter ovário E policístico. o que causa essa síndrome, doutor? Essa síndrome ela tem muito a ver com a hereditariedade. Geralmente, mulheres com ovário policístico, elas têm ou mãe, ou irmãs, ou tias, ou primas, tem um fator genético. Já tem um histórico na família. Tem histórico na família e a gente vê muito associado também com problemas de insulina. Mulheres diabéticas ou pré-diabéticas podem vir a desenvolver também o ovário policístico. O diabetes não gera o ovário policístico, mas o ovário policístico poderá gerar uma resistência à insulina, gerando um quadro de diabetes. Então, um outro fator, além de todos esses que nós colocamos aqui, se a paciente vir a ter diabetes, é mais um dado que a gente pode somar, ela está tendo uma resistência à insulina, mais o fator hereditário, e ajuda a fechar o diagnóstico de ovário policístico. O tratamento é tranquilo? É simples? O tratamento a gente procura, como a mulher não menstrua, a gente faz o regularizador. Se a mulher não está tentando engravidar e ela não menstrua, uma adolescente, por exemplo, está com ovário policístico, a gente sugere fazer o regularizador para que o ovário não perca aquele código, aquele mecanismo todo da ovulação mensal, de ovular no 14º dia e vir a menstruação. A gente já estimula aquele ovário para ele não ficar preguiçoso, para a partir do momento que ela passar a vir ter uma vida sexualmente ativa e se ela quiser engravidar, ela estiver apta. E as mulheres que não querem engravidar, a gente pede para não fazer o anticoncepcional contínuo, que é para deixar aquela película do ovário mais fininha, mas que menstruem todos os meses, para quando estiverem tentando engravidar, facilitar. Então a conduta é assim, para mulheres que têm um ovário policístico e não querem, e não têm vida sexual ativa, é regularizador. Tem um componente a menos, que é aquele que não há o que evita a ovulação. Né? Ela vai ovular normalmente. E já para a mulher que não quer engravidar, mas naquele momento, mas quer ovular, é feito o anticoncepcional para regularizar.
É importante que essa mulher não tome contínuo e tome a cada 21 dias ou a cada 24. A menstruação vai ajudar a manter esse mecanismo endocrinológico funcionando bem. E o não tratamento disso pode trazer algum prejuízo ainda maior à saúde da mulher? Traz, porque principalmente eu vejo até pelo lado psicossocial, a adaptação social da mulher. A mulher, a menstruação de uma forma ou de outra, ela é uma característica feminina, não necessária, mas quando ela vem associado o não menstruar, o buço, a pilificação acentuada, a mulher que ganha muito peso, uma mulher geralmente mais, ela não é longelinha, ela é mais atarrucada, ela é mais concisa, ela é mais cheia, porque a gordura dela não se dispõe de uma maneira feminina, é uma maneira mais masculina, uma mulher mais reta e com o abdômen proeminente. Então isso pode trazer, às vezes nos braços, nas pernas, é uma mulher que vai ter que fazer uma depilação com muito mais frequência. Os poros também ficam muito mais dilatados porque são pelos muito mais fortes que os habituais. Então pode trazer esse tipo de problema, que é uma adaptação social e uma dificuldade para engravidar no futuro. E é bem comum, né? Cerca de 20% das mulheres durante a fase reprodutiva vão apresentar a síndrome. Né? Exatamente. E o bacana é saber que é 100% tratável. Então, havendo uma vez ovário micropolicístico, é procurar o seu médico, tentar fazer a reversão, porque é 100% tratável. Isso é muito bom. Bacana. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Então mande um WhatsApp para a gente. Tem alguma dúvida sobre algum outro assunto também relacionado à saúde da mulher? 8871-9831. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta com o Dr. Bellarmino para esclarecer as suas dúvidas. Até daqui a pouquinho. De volta com o Ver Mais, com o quadro Saúde da Mulher, e agora para responder as suas perguntas, porque tem muita gente com dúvidas, né, doutor Bellarmino? Vamos lá, então vamos lá, vamos ver a primeira pergunta, vamos botar aqui atrás. Ó, a Rosângela da Velha Central, a dúvida dela: eu fiz uma videolaropanoscopia em 2008 e eu quero saber por que eu não engravido. O médico disse que tenho as trompas fechadas, meu fluxo dura até 7 dias. Será que tenho chance de engravidar, doutor? Boa tarde, Rosângela. Obrigado pela pergunta. Então, assim, o que provavelmente a Rosângela tem é uma endometriose. E com as trompas obstruídas fica difícil. A reversão cirúrgica é de baixo resultado, é de 10% de cada 10 mulheres que fazem, somente uma consegue reverter. E quando há essa obstrução de trompas, o indicado é fazer uma fertilização in vitro. É provavelmente o caso da Rosângela. Obrigado, pessoal da Velha. Certo. Né? A Karina, não temos o bairro ali dela, mas ela também tem uma dúvida. Fiquei 5 meses sem menstruar. Fiz exame de sangue e nada apareceu. Na verdade, o resultado foi até bom. Tomei remédio para descer a menstruação, né? E agora está atrasado novamente. O ginecologista não encontrou nada de anormal e não tenho muitos sintomas da síndrome. Estou tentando engravidar, mas sem resultado. O que poderia ser? Será que a gente pode ajudar a Karina, doutor? Pois é, a Karina se enquadraria, até para o contrário, dentro de um exemplo típico de ovário policístico. Talvez ela deva conversar um pouco mais com o médico dela e avançar um pouco mais nos exames, tipo ultrassom, ver mais a aparência física dela, a distribuição dos pelos, né? E ver a taxa hormonal. Porque como na ovário policístico a taxa de testosterona ela é aumentada, quando a mulher está apta para ovular, a dosagem do estrogênio é que está mais aumentada, Karina. Peça ele, então, sugira, não peça, sugira, né? Eventualmente uma avaliação hormonal um pouquinho mais detalhada. Certo. Lembrando que a síndrome ela precisa apresentar várias características ali, Perfeito. né? Por ser uma síndrome, então... Obrigado, Viviane. Não é o fato de ter a menstruação irregular ou de ter um ganho de peso ou de não estar engravidando que seja síndrome de ovário policístico. Isoladamente, né? Que fique muito claro. A junção desses fatores é que torna a síndrome. Certo. Tamara, gostaria de saber se síndrome de ovários policísticos pode causar câncer de ovário. Oi, Tamara. É assim, o fato de qualquer víscera não funcionar bem no nosso organismo, a gente pode estar abrindo um precedente para no futuro, como ela está em desequilíbrio, ela está em desarmonia, as células não estão funcionando bem, a gente parte do princípio que tudo que não está em harmonia deva ser tratado. Pode ocasionar hormônio? Não necessariamente, mas o melhor é tratar. E a Daiane também participa conosco. Boa tarde, tive um aborto há 6 anos e o médico levou mais de 20 horas para fazer a corretagem. Depois de meses fiz exames e o resultado foi policístico e até hoje não consigo engravidar mais. Oi, Daiane.
Olha, eu acho que talvez tenha um equívoco de informação, porque a curetagem é um procedimento que se faz após um abortamento espontâneo, é rápido, é uma coisa de 30, 40 minutos. Enfim, é um caso bem peculiar o da Daiane, eu pediria então assim, teria que ser com o médico dela mesmo, porque faltam dados, é atípico. Talvez uma coisa não tenha relação com a Não, outra, ela provavelmente que está juntando não, ali as não. informações. Bom, se tiver mais dúvida, manda um e-mail para a gente também, para a gente poder esclarecer melhor. Boa tarde, eu me chamo Daiane, mais uma, né, Daiane? E gostaria de saber o porquê, quando temos bebê, perdemos o desejo sexual. Minha filha tem 6 meses e eu não sinto mais o desejo que eu sentia antes. Ô Daiane, é uma queixa muito comum, é o fato seguinte, mudou totalmente a sua rotina, o seu bebê passou a ser o seu relógio, você tem que amamentar, você tem que trocar fralda, você tem que estar atenta para ver se o bebê está respirando, se ele não está sufocado, se ele não está aspirando, eventualmente, se está comendo direitinho, se não está com febre, tem a casa para tocar, tem eventualmente demais filhos para cuidar, tem o marido. O fato da amamentação é muito bonito, é muito interessante na prática, mas exige muito da mãe. A mãe passa, através do leite materno, múltiplos polivitamínicos e poliminerais. Então, há até um alto enfraquecimento da mãe nesse ato nobre que é a amamentação. Então, a libido, mediante todo esse contexto, não é só com a Daiane, é uma queixa muito frequente. Tive bebê, perdi a libido. Tem que fazer, o parceiro tem que ser um pouquinho criativo, tem que estimular, tem que sair um pouco dessa rotina, porque a mãe está 100% voltada para o bebê. É recente também, né? É normal, é uma queixa normal, como o doutor falou, mas cuide bem do seu bebê, mas não deixe o seu marido de lado não, né? Dê um carinho para ele também, o marido também precisa colaborar, precisa entender tudo isso, daqui a pouquinho a situação volta ao normal. Dá para conciliar. Não se preocupe, é normal, mas você pode reverter tudo isso, né? Isso. Nosso tempo terminou. Obrigado, agradeço. Vivi. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Né? Obrigada por todos esses esclarecimentos, tá? Eu estou à disposição. E agora a gente vai para o intervalo comercial, ver mais volta daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já.